Boa noite, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Unificação do Conhecimento. Hoje estamos aqui para a gente dar continuidade às pesquisas acerca de Ratanabá. Vocês viram aí que essa semana tivemos a live de divulgação das imagens do LiDAR nos canais de Dáquila, que muitos propagaram, espelharam a live, respectivamente, nos seus canais. Nós fizemos aqui, tivemos uma audiência gigantesca. Quero agradecer aí a presença de todos vocês que participaram da divulgação, que estão apoiando as pesquisas, que não vai parar, é só o começo, como nós dissemos, né? Muitas pessoas enviaram perguntas, questionamentos, estão doidas para ajudar também, né? Muita gente quis apoiar, estão querendo participar das próximas expedições, e a gente está aí aberto à parceria com todos vocês. Quero agradecer também todos que estão vindo pelo canal do documentarista, o Rutan, que também divulgou bastante, o pessoal do Além da Nuvem, do André de Pierre, o Márcio e o André estão colaborando bastante também com nossas pesquisas, assim como todos vocês, né, que de forma direta ou indireta estão nos enviando apoio aí. A todos os pesquisadores de Dáquila que estão presentes também. Hoje nós temos alguns convidados especiais, nossos amigos pesquisadores Urandir, Fernanda e Garibaldi. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Rafa, tudo bom, pessoal aí? O que temos para hoje? Muita repercussão, o pessoal está mandando muita mensagem para vocês também, porque aqui tá uma loucura, né? Tem bastante gente sim, né? É sempre interessante, muito produtivo a gente divulgar as imagens, divulgar, inclusive, né, algumas informações que outros pesquisadores vêm compartilhando conosco, porque com isso a gente forma um grupo maior, né? Cada vez mais pessoas mandando informações de pontos, localizações que são interessantes, né, para a gente ir aí. Tá ficando, o tempo tá ficando curto para fazer tanta coisa assim, né? Tantos lugares que a gente ainda tem que rodar. Mas realmente uma repercussão muito grande e tudo muito positivo. Isso é ótimo que vários, né, pessoas estão despertando também no ramo de pesquisas, está buscando por si só, né, as informações corretas. Então, isso está sendo muito gratificante. É isso. Acho que a gente tem que responder as perguntas. As pessoas estão fazendo muitos questionamentos, né? Muitas dúvidas ficaram também. Nós tivemos aí a apresentação do Saulo, que o geógrafo, que tem atuação também na arqueologia, ele fez a apresentação dele, colocou alguns dados técnicos, uma análise, né, direcionada. A Fernanda pode até também comentar um pouco sobre isso. E muitas pessoas ficaram assim, com aquele gostinho de quero mais, né? As pessoas já esperavam que iam aparecer ali estruturas, pirâmides, templos, coisas megalíticas, né? E nós sempre dissemos, em todas as lives, todas as aparições, né, que nós realizamos aqui na internet, o Urandir também, em todos os vídeos que ele fez, nós sempre dissemos que ali era o início da descoberta de Ratanabá, do complexo, do projeto Ratanabá. A primeira parte, né? E dissemos que grande parte das construções que existem, que estão intactas, inclusive, estão soterradas, né? Devido a diversos dilúvios e grandes movimentações que aconteceram, e mudanças, né, que aconteceram naquela região em milênios e milênios que foram se passando. E isso foi, de certa forma, provado pela análise técnica, geológica, né, geográfica também da região, que foi feita na live. Então vamos começar comentando um pouco sobre isso, né? Porque muita gente ficou em dúvida dessa parte. Afinal, está soterrada, ali é a primeira parte. O que pode ser feito, né, para a gente começar a expandir mais essa pesquisa depois dessa análise do geógrafo arqueólogo? Sim, é exatamente isso aí, Rafa. A gente tem que lembrar que a gente usou uma tecnologia que ela tem um limite, que é um limite enorme, na verdade, né? Imagina você conseguir penetrar numa floresta densa, como a floresta amazônica, e ainda enxergar o solo. Então, assim, primeiro entender, né, a tecnologia. Então, a tecnologia, ela fez o quê? Ela retira, como se ela retirasse toda aquela parte da floresta e ela mostra para a gente a superfície do solo. Então, ela não entra, ela não tem uma penetração no solo. E a gente sabe ali, como, né, o Saulo explicou, e as pessoas, né, têm
vários, né, pessoas que já entraram em contato com a gente também tem bastante conhecimento sobre isso, existe um depósito gigantesco de anos e anos e anos que foi feito ali. Então, a primeira parte da pesquisa era realmente fazer toda essa análise. Ele fez uma análise muito minuciosa e era necessário, acho que tem a hora para tudo, né? Inclusive, assim, a gente até chegou a falar, depois dessa vão vir várias lives para realmente esclarecer, né? Mas acho assim, as pessoas que estão mais acostumadas com os termos, os profissionais da área, eles tiveram, logicamente, que um entendimento mais fácil, né? E a gente está aqui justamente para esclarecer, porque a gente precisa entender realmente. Acho que o Saulo deu uma aula, né, para a gente ali, foi sensacional. Mas, assim, a parte agora da pesquisa é o quê? Primeiro, a gente continua analisando as imagens. É até interessante, você falou do Márcio aí, além das nuvens, você vê, o Márcio já detectou uma outra estrutura ali. Né? Então, o que acontece, gente? O software que faz essa junção, a compilação das imagens, a gente passa ali horas e horas e horas olhando as imagens e cada vez que a gente vê alguma coisa, a gente faz uma medição, a gente vai conferir com os mapas as imagens que a gente tem do local, a gente, né, acha pontos ali interessantes, estruturas curiosas. Então, assim, a gente continua, a gente não para, né, de fazer a verificação das imagens. E, logicamente, que a gente já está marcando aí, esses pontos estão todos sendo marcados para que a gente consiga fazer uma ida, né, a parte agora que todo mundo está perguntando, né, a gente quer chegar lá a pé, a gente precisa ver o que tem lá, né, então, assim, essa primeira parte, a tecnologia, ela ajuda muito por isso, ela já consegue, a gente já consegue determinar pontos importantes, estratégicos, e a gente vai direto a esses locais, esses pontos aqui a gente já sabe, então a gente começa já a ver por qual local seria mais interessante fazer uma incursão, né? Então tudo isso a gente já consegue ver né, usando a tecnologia. Agora, cada dia que a gente abre, olha, a gente consegue detectar alguma coisa diferente. Então, ainda tem bastante trabalho, é uma área muito grande, e os olhares diferentes, né? Acho que por isso essa pesquisa também, a gente falou, né? Talvez seja a única feita até hoje nessa proporção, porque outras pessoas, né? A gente tem outras pessoas que estão verificando as imagens também e estão se reportando a nós, né? Falando, olha, verifica essa área, essa região aqui, e a gente está pegando todas essas informações, fazendo as verificações, as medições, então isso tudo está sendo único e muito interessante e enriquecedor. Legal. E Rafa, vamos dar só boa noite para o Urandir, porque ele caiu na hora que a gente apresentou vocês aí, para ele dar o alô inicial dele aí. Boa noite, Ura. Boa noite, pessoal. Todos que estão acompanhando a live aí também. Espero que possamos clarear um pouco mais essa questão das pesquisas aí para o pessoal, né? Hein, Rafa, antes de começar a mostrar nossas imagens, eu acho que seria interessante a gente começar com uma pesquisa que o pessoal deu muita ênfase no Brasil, né? Teve alguns americanos, canadenses que vieram, né? Fizeram uma pesquisa ali no nosso país vizinho, Bolívia, e aí falou, ó, possível pirâmide, cidade e tudo mais. E vamos estar dando uma analisada nessas imagens, que é interessante, né? Eles sugeriram que pode ser pirâmides. E a primeira coisa que a nossa percepção faz e nosso cérebro é o quê? Associar a imagem depois. Ah, foi achado pirâmide. E o povo brasileiro o que fez? Bateram palma, manchete em vários jornais, revistas importantes do Brasil. E hoje, né, uma instituição brasileira, igual a Daquila Pesquisa, vem trazendo um grande achado, né, que é do Brasil para o mundo, né, e poucos ainda não entenderam. Vou mostrar essas imagens aqui. Essas são as imagens que foram divulgadas, né, no PDF da pesquisa na Bolívia, pra vocês terem noção. Imagens muito simples e, assim, com menos detalhe do que as que nós apresentamos no domingo, né, na descoberta. Só para vocês darem uma analisada, então foi essa que foi a questão da nuvem de pontos do LiDAR, né, que o pessoal apresentou na questão da Bolívia. E muitas pessoas que fizeram, né?
revista científica, tudo bateram palma, canais, né, de televisão. E assim, não se questionaram, ninguém se questionou nada, você não vê as pessoas falando, por quê? Só isso, né? E a gente dando um valor tão grande às pesquisas que foram feitas lá. E o que me chama a atenção é o seguinte, nós tentamos entrar em contato para buscar mais informações sobre a pesquisa, para aprofundar mais, para trazer, né, e fazer um paralelo também com a nossa pesquisa. Só que informação é quase zero. O pessoal não dá essas informações e nem tentam ajudar, né? É impressionante a ênfase que eles deram para essas imagens do LiDAR que pesquisadores alemães apresentaram na revista Nature, né? Foram feitos aqui na Bolívia. E agora vamos ver aí a repercussão, né? Daí eu quero chamar a atenção para todos que estão nos assistindo agora no chat, que estão ao vivo, que vai compartilhar a live. E assim, vamos deixar esse material também à disposição de vocês, né? Dá uma olhada nesse material e logo após a gente vai estar apresentando toda a nossa pesquisa, o material aqui, né, para você ver a riqueza. E assim, nenhuma instituição hoje no mundo, vou falar no mundo, teve o trabalho que Dacla Pesquisa está fazendo para apresentar assim em tempo real a pesquisa, contribuir com informações para qualquer pessoa, né, acadêmica ou pessoa que está buscando uma pesquisa séria, né? Esses dados a gente está contribuindo com a população. Então, Rafa, é só essas imagens aqui, e aí vamos passar só para o pessoal estar fazer um paralelo do que nós estamos apresentando e do que, né, foi apresentado na Bolívia, logo vizinho aqui, e o pessoal deu tanta ênfase. Um detalhe, né, algumas pessoas já questionaram essas imagens, né? Falaram que, na verdade, essas imagens são ilustrações e não as imagens do LiDAR realmente. Né? Então, Sim. Em alguns lugares, em algumas revistas, algumas publicações, eles colocaram isso aí, imagens ilustrativas. Então, essas imagens aí, a gente, na verdade, né, fica em dúvida se realmente são as imagens do LiDAR. Não estamos colocando, né, em dúvida aí a pesquisa feita pelos pesquisadores. Mas realmente, às vezes, os nossos olhos, eles nos enganam muito, né? Não vou entrar, a live não vai ser sobre terra convexa, não vamos falar aqui das imagens da NASA, mas a gente já está muito acostumado com esse tipo de coisa, né? A gente olha e fala, não, para ser uma pirâmide, eu tenho que ver a pirâmide, né? Então, a pirâmide é desse jeito aqui, quer dizer que se eles mostraram a imagem, seria ok, mas a gente, na verdade, ali não está vendo nada. Mais uma vez, não estamos desqualificando de forma alguma, né, a pesquisa deles. Mas, na verdade, não foi mostrado isso. E as pessoas simplesmente viraram e falaram, é pirâmide. Então, para a gente sempre ter esse olhar, né, esse olhar seletivo, e a gente realmente ter um raciocínio, uma interpretação, fazer tirar as dúvidas todas, né, antes da gente olhar alguma coisa e falar, é isso? Não, peraí, eu estou me induzindo a alguma coisa. Né? Então, a gente tem que ter essa percepção aí bastante aguçada. Exatamente. E deixando bem claro para todos, né? O que nós apresentamos como resultado do LiDAR, aparentemente as pessoas disseram que não tem construções, isso não pode ser afirmado. Como nós dissemos, o próprio geógrafo disse, com a análise técnica dele, a sedimentação que lá existe, milenar, podendo chegar até 5 metros de sedimentação, né? Em algumas partes, tem muita coisa naquelas quadras que pode estar coberta. Todos aqueles quadrados do xadrez podem sim ser construções que têm uma camada muito espessa de sedimentação. Só vamos conseguir descobrir realmente de fato o que tem ali com escavações, com uma análise aprofundada em loco, né, que já será a segunda etapa da pesquisa, da expedição que Dacla pretende fazer. Tudo a seu tempo. Então, a primeira parte foi o escaneamento. Não, mapeamento a laser. Foi identificado o local através de muitas pesquisas, mais de 30 anos de investigação. Identificamos diversos pontos. Quero salientar isso e ressaltar novamente, porque Urandir, Dacla sempre disseram que nós identificamos a capital do mundo do passado, Ratanabá, e que são diversos pontos de um complexo que essas grandes cidades, ou melhor, as cidades satélites que estavam em torno dessa capital do mundo, não estão só na Amazônia e no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós sempre falamos isso, o caminho de Piabiru, as estradas, os túneis que interligam
para chegar em Ratanabá, os fortes estrelas que estão visíveis em grandes partes, né, que muitos já identificaram as localizações. Então são várias construções, e grande parte das construções da Amazônia estão soterradas. Então, assim, vamos sair um pouco da fantasia, né, que vamos encontrar ali, tudo bonitinho já, e aparecer tudo, construir toda a coisa inteira. Não foi isso que nós dissemos. Dissemos, sim, que existem construções que estão intactas, tem muita tecnologia, tem possivelmente uma grande biblioteca, tudo isso foi dito. Mas a primeira etapa da pesquisa é essa primeira localização na região de Apiacás, Mato Grosso, Amazônia, Pará, ali na divisa. Nós fizemos um mapeamento porque ali existem evidências para a gente iniciar e dar continuidade toda a divulgação e descoberta de Ratanabá. Não é isso, Urandir? Exatamente isso aí. E o mais impressionante é que, analisando as imagens, nós já conseguimos encontrar mais coisas, tá? Mais formatos de estruturas, e como a Nanda falou aí, tá, 3, 4, 5 metros de sedimentos durante esses anos todos, né? E então, assim, vai ter que fazer uma limpeza imensa, e vamos fazer isso sim. Claro, nós estamos pleiteando, né, várias outras situações aí, até para facilitar a logística, né? Então, não é um trabalho assim fácil, mas a descoberta está aí, provado cientificamente, não tem como a natureza produzir linhas simétricas, principalmente com 24, 30 quilômetros, tem umas que vai até 300 quilômetros, não mostramos ainda, mas vamos mostrar mais adiante, né? Será feito mais adiante. Então, e outra coisa, o mais interessante de tudo, é que a própria geografia que o LiDAR mostra, já mais ou menos define, olha só, a simetria entre as ruas, a simetria da inclinação, dá para ver que é algo assim muito perfeito, independente se você imaginar tirando a sujeira, tirando a sedimentação que está acobertando essas construções ou essas estruturas, dá para você ver uma certa simetria em todos eles, né? Não tem como negar, não tem como falar que isso é obra da natureza, impossível. Então, mesmo porque o que nós estamos mostrando aí é apenas 0,5% do que tem. Então, as pessoas, né, vão ficar realmente abismadas com isso, o que existe aí, imagine o restante. Agora, é uma pena que no Brasil tudo é motivo de crítica, chacota, né? Então, na hora que mostramos a primeira notícia do sobrevoo, muitas pessoas, né, e pessoas que se consideram influentes na mídia aí, principalmente da internet, começaram a falar que não, que era fake news, sem nem esperar o resultado. E agora calaram, estão caladinhos, porque o resultado está aí, e vai falar o quê? Mas mesmo assim, existe uma certa decepção em relação à falta de conhecimento, principalmente por parte de algumas pessoas, ou uns que se dizem jornalistas. Citando aqui um caso de um Campo Grande, né, do MS Notícias, Tério Queiroz, o rapaz que escreveu a matéria, né, mostrando total desconhecimento, envolvendo ouro, envolvendo Tebilu, o título, o pai da matéria, o título da matéria, o pai de Tebilu. Gente, esse pessoal ainda insiste em misturar as coisas por falta de conhecimento, quer dizer, o intelecto desse cara, sei lá, deve ser de uma formiga, porque não consegue entender um trabalho científico. É a primeira vez no Brasil, ou no mundo, como o Garibaldi falou, é a primeira vez no mundo que está sendo mostrado um trabalho científico muito sério dessa questão aí. A minha formação é contabilidade, não tem nada a ver com o que eu faço hoje, só que eu procuro ser autodidata em todas as áreas do conhecimento, principalmente na ecologia, na antropologia e outras áreas mais. Aí fica uma dor de cotovelo de algumas pessoas que nem jornalistas são, tá? E se mostra total desconhecimento, como esse Tério Queiroz aqui, do MS Notícias de Mato Grosso do Sul, que fala umas asneiras aí, tá? Motivo até passivo até de questão judicial aí, que nós não vamos mais realmente ficar tolerando essas besteiras da internet mesmo,
e vamos sim agir na justiça conforme aquelas pessoas que demonstram total desconhecimento dos fatos e falam asneiras para tentar difamar as pessoas. Então, esse é mais um que vai ser, né, receber as informações aí. Então, por quê? Chega dessa papagaiada toda na internet ou em qualquer, né, emissora aí que queira sempre descaracterizar o trabalho de profissionais. Pesquisa, se eles não sabem o que é um cientista, da pesquisa, porque o cientista é qualquer pessoa que realiza uma pesquisa que possa ser provada A, B ou C, tá? Então, se eles não sabem o que é cientista, o que é ciência, eles procuram estudar. Um cara que faz matéria no jornal, escrevendo um montão de besteiras e querendo ainda se dizer intelectual, ele tem que estudar, tem que voltar para o beabá, tá? Então, porque pesquisador, qualquer pesquisador é um cientista, tá? Então, não é só aquele que estudou A, B ou C, tá? Nós temos, sim, estudos, não nessa área, mas em outras áreas, mas somos autodidatas em todas as áreas, e qualquer pessoa que pesquisa em qualquer área é um cientista. Então, por que então, ditos acadêmicos não descobrem essas coisas? Porque DACA que não, como eles estão insinuando, eles não são cientistas com currículos lattes e tal, sim, temos muitos profissionais, sim, eles estão subestimando, eles não viram, não conhecem o pessoal, não conhecem o grupo de pesquisa, né? Então, o desconhecimento no Brasil é fenomenal, né? E aos poucos a ficha, a máscara vai caindo aos poucos de cada pessoa revoltada, né? Porque não fez a descoberta, porque não participa, né? Então, esse website aqui, né, MS Notícias de Mato Grosso do Sul, é uma vergonha ter um cara fazer uma matéria com um desconhecimento desse, né? Total desinformação. Então, o que acontece? Olha as informações, olha essas quadras que está sendo mostrado agora. Assim, tem como dizer que isso é natural? Não, não tem. Claro que o mundo vai se surpreender com o que existe aí, tá? Então, como o Márcio, além da nuvem, já encontrou um formato piramidal ali, ou muito parecido, né? Nós já encontramos mais 2 pontos também, além de alguns buracos de 20 metros de profundidade por 40 de diâmetro, de uma maneira muito perfeita, muito simétrica. Então, pode ser entrada de galerias, pode ser outras construções, né? Essas descobertas aí, ela veio para encher o brasileiro de orgulho, ela veio realmente para trazer, para fazer uma mudança na história do Brasil, dos brasileiros, né? Então, realmente, nós temos que valorizar o que é nosso. Então, vou mais uma vez falar que o Márcio Além da Nuvens fala, né? Parece que alguns brasileiros têm um complexo de vira-latas, né? Nada que é do Brasil é valorizado. Gente, nós temos que valorizar isso aqui. Isso é uma descoberta fenomenal. Nenhuma parte do mundo, ou seja, juntar toda a arqueologia no mundo, não vai ter o que existe em Ratanabá. E olha que isso aí é apenas uma pontinha que nós estamos mostrando, só para ver a reação das lideranças mundiais, das lideranças governamentais brasileiras, tá? O empenho, a dedicação. Então, eu acho assim, a descoberta está ferindo os interesses de meia dúzia de pessoas, mas está agraciando o interesse e orgulho de 99% da população brasileira e mundial. Hoje nós tivemos convite em relação a palestras, a esclarecer essa pesquisa, mostrar a pesquisa nos Estados Unidos, tá? Na Europa, em Madrid, Barcelona. Então é o seguinte, e mais outras escolas espalhadas pelo Brasil aí. Então é o seguinte, as pessoas estão se dando conta do valor que tem isso aí, tá? Agora, eu acho que quanto mais mostrarmos, vai ser melhor? Claro que vai, tá? E é o que vai acontecer nos próximos dias aí. Nós vamos, todos os dias ou toda semana vai ter uma novidade, vamos mostrar o que está acontecendo, as novas descobertas, e principalmente o que diz respeito aos artefatos, porque nós temos alguns artefatos em mãos? Não. E aqueles que mostramos na live anterior? Bom, pessoas próximas à região foram coletando, mostrando, encontrando no seu quintal, durante a plantação, né, a pesca, garimpeiros, madeireiros, então todos foram encontrando objetos, e são objetos que não estamos falando de estrutura de barro, nada de cerâmica, não é pedaço de cerâmica, não. Nós estamos falando de estruturas ou de artefatos metálicos bem elaborados. A civilização que habitou ali, ou que construiu vamos dizer, essas estruturas, são uma civilização que detém uma tecnologia, que detém o uso do ferro, do metal, tá? Da metalurgia. Então é o seguinte, e não é dessa datação da Idade Média para cá, é muito antes disso aí. Está provado pelo relatório técnico
do nosso arqueólogo. Então, o que fazer agora? É apreciar cada situação dessa, vamos mostrar cada ponto, vai ter a pesquisa em campo, sim, tá? Já estamos providenciando isso aí, muitas pessoas demonstrando e querendo parcerias justamente para essa caminhada, e muitos brasileiros ansiosos, eu quero ir na expedição, eu quero, quando vai ser? Vamos organizar para que todas as pessoas consigam apreciar, para que todas as pessoas consigam botar os pés aí. É de orgulho, né? Tem que todo brasileiro mesmo realmente visitar a Tanabá a hora que tiver uma estrutura mais adequada, né? Então a logística vai se caminhar para isso aí. E mais uma vez eu falo, né? Não adianta ter um revoltadinho desse igual esse cara aí, do MS, né? MS News, é isso? Tá? Desse website, não adianta ter essas revoltas, essas dores de cotovelo aí, esses despeitos aí, que não vai adiantar nada não, nós vamos mostrar mesmo, vai ser mostrado ao mundo, não vamos esconder, como muitos esconderam por conta da opressão, por conta de interesses aí obscuros, nós vamos mostrar tudo que encontrarmos mesmo, goste ou não, alguns, mas vamos mostrar sim. Então, só para finalizar meu pensamento aqui, nós temos esse compromisso conosco, né? Nós temos esse compromisso com todo o pessoal, compromisso com o grupo didática, principalmente, né? Com o grupo didática, e compromisso com muitas autoridades brasileiras, tá? Autoridades municipais, estaduais, federais, que estão também acompanhando esses trabalhos. Então, assim, é de interesse de todos. Então, próximos estudos aí, essas descobertas ou os artefatos, né, que as pessoas encontrarem, com certeza vai estar muito bem amparado, por conta de que será criado diversas situações, diversas empresas ou algo, o museu, alguma coisa semelhante para guardar os artefatos, independente daquilo que os órgãos governamentais irão providenciar também. O Orandir falou desse portal aí do Mato Grosso do Sul, e aí eu queria lembrar também, mostrar aqui pro pessoal, ó, quem lembra dessa imagem do LiDAR? Que um arqueólogo, né, da universidade aí falou que tinha feito a imagem do LiDAR, e assim, olha a piada, né? Essa aqui é a imagem do pseudo, né? É arqueólogo que foi lá, que tentando descredibilizar um pouco da nossa pesquisa, né? Eu tenho pena um pouquinho dos alunos que pagam a universidade dessa maneira. E aí usou um pouco de viés, né? E aí, só para refrescar a memória, eu estou trazendo de volta, né? O pessoal depois perguntar a ele se ele está afim de mostrar a verdade e entrar em contato com nós para pegar as provas, né? Olha para você ver. Esse aqui é o LiDAR que eles falou que tinha passado na região, né? Usou de muita artimanha para tentar descredibilizar e parar uma pesquisa que estava fazendo, né, independente. E assim, em todo momento, falando que queremos contribuir com todas as informações para pesquisadores, arqueólogos, professores, quem quiser estar junto nessa, nós não está aqui para guardar nenhum tipo de informação, mas sim contribuir, trazer verdade, trazer luz onde precisa. Então é só para lembrar mesmo aí, tá bom? Depois pergunta aí, talvez vocês conheçam ele, se ele quer fazer uma análise dos dados. O pessoal tem que ter os olhos realmente atentos, tem essa questão toda da pesquisa, né? Está sendo feita, sim, por pesquisadores brasileiros. A gente tem que tomar muito cuidado, é lógico que existem profissionais mega competentes aí em todos os lugares, né? Mas a gente abraçar uma pesquisa tão importante quanto essa, e com os dados aí disponíveis, né? Todo mundo, quando a gente conversa, eles falam a coisa mais difícil que tem para os órgãos públicos, universidades e tal, às vezes é a liberação de verba para a ciência. E a gente fez isso, a gente trouxe isso, está aí aberto, né, para os profissionais, e eu como uma, né, se eu fosse uma profissional hoje, tivesse uma faculdade principalmente ligada a essas áreas aí, eu realmente aproveitaria essa oportunidade, porque, mais uma vez eu falo, é uma chance aí, espero que não vai ser a primeira vez, porque a gente já tem outras áreas aí que a gente está de olho para passar o LiDAR, para fazer a pesquisa,
né? Mas é uma coisa única e uma oportunidade para todos os estudantes aí que estão em faculdades, das escolas, para pegar isso aí, estudar, levar a fundo, entender, né? A gente precisa entender e isso vai despertar com certeza curiosidade aí dos nossos futuros aí arqueólogos, cientistas. É muito, muito, muito legal tudo isso que está acontecendo. Quero agradecer a presença de todos. Estamos aí com 2.500 pessoas agora, cravado, ao vivo. Uma boa noite para todos, sejam bem-vindos. 10h30 da noite, quase aqui, horário de Brasília. Temos 2.500 pessoas ao vivo. Muito bom. Deixem o like aí para ajudar o YouTube a divulgar o vídeo para o maior número de pessoas. Muitas pessoas pediram, né, para a gente fazer um pequeno resumo do que o nosso amigo Saulo, geógrafo, arqueólogo, explicou aquele dia. Eu vou passar rapidamente para vocês, em 4 tópicos, o que ele apresentou. Talvez numa linguagem que vocês consigam entender melhor, né? Muitas pessoas pediram para explicar novamente. Então, eu peço autorização aqui dos convidados, até para apresentar rapidamente aqui, tá? Mostrando as imagens. Bom, pessoal, vamos lá. Basicamente, diante das imagens do LiDAR, né, que foram disponibilizadas, nós percebemos claramente essas formações retilíneas. Podemos afirmar que são estradas? Podemos afirmar que são formações naturais? Talvez. Então, em cima disso, nós fomos buscar as evidências científicas, né, as explicações de uma pessoa que realmente entende do assunto, para trazer essas possibilidades para nós, evidenciar isso. Então, a primeira coisa que ele disse, diante das pesquisas que ele foi atrás e evidenciou para nós, foi que naquela região do Mato Grosso, as falhas geológicas que existem não estão nessa região, estão mais abaixo, principalmente ali na Serra do Cachimbo. Então, naquela região mais ao norte, não existem falhas geológicas que poderiam justificar essa formação de forma natural, né? E que a região teve, sim, muita erosão, teve muita sedimentação, são milhares, aliás, são milhões, bilhões de anos, né? Chegou a falar de 1,5 bilhões de anos que essa formação geológica se deu. Ora, uma formação natural dessa, com linhas gigantescas, quadras, como se fosse um xadrez, sendo que não existe nenhuma parte daquela região esse tipo de formação, somente ali. Então é muito estranho, não é? E a região, basicamente, ela é formada de arenito. Muitas pessoas falaram, não, é formação de calcário, mas não, é arenito. Arenito é muito fácil você escavar, inclusive, você perceber a mudança durante milhares, milhões de anos com formação de arenito, que facilita, inclusive, a erosão. Por isso que a intervenção humana, como foi colocado, né, formações antrópicas, né, na verdade, seria com intervenção humana, não de forma natural. E pelas imagens a gente percebe claramente isso, né? E fica óbvio que existe uma sedimentação milenar aí. Quando a gente olha essas formações rochosas, as pessoas podem até dizer, não, isso é uma montanha, isso são formações naturais, né? Só que ali você vê claramente que houve uma sedimentação encobrindo algo que está ali. Até pelas medidas, pela altura, pela largura, pela dimensão, você percebe que é proporcional, é geométrico, né? A natureza não trabalha de forma geométrica, ela trabalha de forma muito aleatória, uma suposta natureza, né, na verdade. O nosso amigo geógrafo Saulo também disse que teve muita inundação nessa região. Existem evidências dos arqueólogos que lá houve muita inundação, eventos, né, de inundação. Então, a gente sabe que entrou muita água, muita lama, aconteceram muitas coisas aí nesses milhões de anos, né? O que existia ali? Com certeza está muito soterrado. E aquela parte que está evidenciando ali em cima foi o que sobrou, na verdade. São ruínas, são resquícios de uma antiga construção ou uma grande cidade que existia aí. Parte de Ratanabá.
A gente tem que entender que esse é o primeiro passo que nós demos e, com sucesso, nós identificamos uma formação antrópica, ou seja, houve intervenção humana. É isso que interessa agora, nesse momento. Para que a gente possa dar o próximo passo, a gente precisou fazer isso. Né? Então as pessoas estão entendendo agora, acho que na hora da live muita gente estava com muita ansiedade, né? Expectativa para ver grandes construções. Olha só essa imagem. Impossível, né? Ser formação natural. Então, a gente está questionando, né? Muitas pessoas estão dizendo que eram formações de rios, de nascentes, a água que formou essas linhas. Mas em toda a região, a ação das águas ali já foi estudada, não existem nascentes e rios de maneira retangular ou treliça, como eles chamam, né? E sim de forma dendrítica. Não é dessa maneira como a gente percebe, totalmente linear. Então seria impossível os rios, né, naquela região ali formarem essas linhas. Foi isso que o arqueólogo e o geógrafo explicou para nós aquele dia. Tá? Evidências com relação à ação das águas, evidências com relação à existência de arenito, não calcário, a evidência de muita erosão, sedimentação por milhões e milhares de anos, a evidência de muita inundação e não existindo falhas geológicas. Resumindo, foi isso que ele disse. Então, qual a conclusão que nós chegamos? Existe algo ali que está soterrado. Havia intervenção humana. Agora, o que existe ali, só vamos descobrir de fato através de uma pesquisa em solo, em loco, com escavações, com limpeza, para que de fato a gente consiga, pouco a pouco, trazer mais informações para todos. Então, se temos que agir com evidências científicas, nós estamos fazendo isso. Por isso que as pessoas agora acabam desviando o foco, né? Tirando o nosso foco para fake news, para essas coisas, para tentar desinformar as pessoas. Só que, sendo honesto intelectualmente, nós temos que olhar para essas imagens, para o resultado do LiDAR, que é a primeira etapa da revelação, né? E agora dar os próximos passos adiante, porque tem muita coisa pela frente. Eu queria que vocês vissem algo aqui. Nós estamos falando de sedimentação, né? Olha como é que era a região do México, Teotihuacan, na época, antes de ser escavado. E olha como é hoje. Vocês conseguem entender? Chegando lá, imagina se alguém visse isso na época. Essas montanhas, cheio de terra, de mato, até lembra uma pirâmide, né? Mas, fazendo um paralelo, quando houve a escavação, hoje as pessoas acham essas quadras, esses quadrados, essas pirâmides, né? Coisa impressionante, mas na época eram apenas montes de terra, com algumas evidências de construção. Aí em Chichén Itzá, no México, na Península de Yucatán, né? Olha só. Em 1892, e olha hoje, né? Essa imagem é muito interessante, de LiDAR também. Essa imagem, ela foi captada em Aguada, Fênix, no México, na Península de Yucatán, próximo a Guatemala. Vocês percebem a formação linear, as linhas, as quadras também? E isso foi oficialmente aceito pela academia, né? Reparem bem que interessante, essa imagem da mesma região lá. Lembra alguma coisa? Essas linhas aqui, essas quadras. Eles fizeram todo um estudo em cima disso. E a primeira imagem que eles viram foi essa aqui, da esquerda, né? Depois eles foram fazer a escavação e foram encontrando. Então, só para vocês fazerem o paralelo, olha essas quadras que foi encontrado também naquela região. Olha só que interessante, essas quadras, né? Olhando assim de cima, essas linhas, essa formação retilínea, aí já está muito mais limpo, né? Porque eles escavaram, limparam a área. E todo mundo aceita, né? Todo mundo reconhece como uma descoberta arqueológica. Então é bem interessante. Fazendo paralelo aí com as quadras, né? De Ratanabá. Então, agora o que nós vamos fazer?
limpeza, fazer a visitação local, montar acampamento e mostrando para o pessoal o que está sendo encontrado. Já temos certeza de que tem uma pavimentação extraordinária lá. Tá? Essa pavimentação está ajudando também na datação do local, das estruturas, tá? E também algumas movimentações de terras sucederam lá há muito tempo atrás. Então, houve realmente uma intervenção humana e com máquinas talvez 10 vezes maiores do que as que conhecemos hoje, né? Tipo para carregadeira, retroescavadeira, alguma coisa assim. Então, só para vocês imaginar que ali é algo muito interessante mesmo. Então, se houve uma hecatombe natural que soterrou tudo, imagina o que nós vamos encontrar ali. Imagina as ferramentas, pessoas, tá? Veículos, não sei, tudo pode estar soterrado ali, e principalmente as ruas foram abertas não na ferramenta, tipo machadinha, nada de madeira, nada disso. Ali foi utilizada uma topografia, toda uma engenharia na fabricação dessas linhas, dessas ruas, dessas quadras aí, tá? Principalmente na pavimentação dela, que é totalmente nivelada. Então, quem construiu essas quadras, quem construiu o Ratanabá, tinha uma tecnologia muito, muito mais precisa do que a que nós temos agora, porque também faz menção aos pontos cardeais do planeta. Tá? Não vamos entrar em detalhes agora, porque é coisa para o futuro. Mas pode ter certeza de uma coisa, objetos bem elaborados existem ali. Nós mostramos na live passada pedras, acho que passou pela maioria, pedras que há 20 e tantos anos está emitindo luz e nunca oscilou nada. Então, imagina assim, pedras que florescem, pedra que emite luz, tanto de noite quanto durante o dia, e não precisa ter nenhuma reação química, nada para excitação elétrica delas, né? Então, imaginem só se essas pedras são fluorescentes, então não precisaria de uma corrente elétrica, cabos, fiação, nada disso. Então, a descoberta ali é simplesmente fenomenal. E também vimos indícios, né, de alguns animais, né, uma certa mutação, tipo assim, sapos albinos, né, e outros insetos mais. É muito interessante tudo o que acontece ali no local. Agora, pessoal, só ter um pouco de paciência, nós estamos mais ansiosos que todos para iniciar a limpeza, iniciar a exploração por terra e apresentar para o mundo as riquezas que tem ali. Pode ter certeza que nós estamos diante do maior achado da humanidade. Estamos diante do maior acervo arqueológico, antropológico e de história, né? A história mundial está aí, tá? Principalmente a história. Agora as pessoas sabem, mas vai contrariar os conceitos religiosos de maneira alguma, não vai contrariar nada, vai só ajudar. Como teve um pastor Rodrigo aí que falou um montão de asneiras, né? Admirar muito o trabalho de arqueologia dele, mas hoje para mim é uma decepção, tá? O que ele falou, o desconhecimento, tudo por questão ideológica. Gente, isso aqui vai ajudar muito a questão religiosa, vai promover uma unificação, uma expansão consciencial, uma percepção fenomenal da visão religiosa. Não vai atrapalhar ninguém, nenhuma ideologia. E na questão da ciência, do conhecimento, vai nos fornecer informações valiosíssimas aí, principalmente na área da saúde, tá? Que eu acho que a humanidade precisa de muita segurança em relação ao nosso futuro físico, né? Então, assim, as descobertas são fenomenais. Nós não estamos falando de uma cabaninha, nós não estamos falando de os homens das cavernas, nós estamos falando de uma civilização que construiu tal legado com uma tecnologia muito superior à que temos hoje. Isso aí nós podemos afirmar. Não foi feito de pá, inchada, carrinho, nada disso. Foi algo muito mais elaborado, tá? Além do que já encontramos também aos arredores, né? Então,
vai surpreender o mundo. Então vamos uma notícia de cada vez, porque só isso aí já gerou polêmica para caramba, né? Mas de uma forma positiva, nós vimos que todas as pessoas estão ansiosas pelo resultado, estão ansiosas para botar os pés aí, tá? E isso vai acontecer logo, isso em breve, porque isso é legado dos brasileiros, né? É um pedaço de cada um de nós. Agora, polêmica em relação à Amazônia. Isso ajuda alguma coisa em relação à Amazônia? Gente, vamos esquecer essa briga, ou esses interesses, ou articulações sociais, políticas e outras mais lá fora em relação à Amazônia, e vamos nos ater uma coisa. Nós estamos com um presente divino em mãos, que é Ratanabá, que não é só ali, eu já falei, e temos que aproveitar cada centímetro, cada segundo desse legado, porque está aqui no Brasil, é nosso, tá? E o mundo inteiro já está sabendo desse legado. Então, o mundo inteiro não estou falando interesses em relação à Amazônia, não. Poderia ser qualquer território, porque não pega só a Amazônia, pega todos os continentes, Ratanabá. Tá? E nós vamos mostrar isso. Nem deveríamos, assim, nem teria necessidade de fazer a leitura do laser, do LiDAR, para mostrar Ratanabá, porque nós já sabíamos disso. A questão é que tem que ser provado cientificamente, tem que ser um artigo, tá? Então, realmente, para mostrar ao mundo, para convencimento das pessoas mais céticas, ou até mesmo para ajudar nos estudos dos profissionais, que não podem ir a campo, não têm condições, ou outras limitações das universidades e outras mais, e o que nós fizemos vai ajudar, está à disposição das escolas, das universidades, né? E os alunos agora, talvez até ter uma motivação maior para aprender arqueologia, história, antropologia, tá? Porque isso vai revolucionar, tá? Já está revolucionando. Então, é um presente, é uma dádiva para nós aí, e vamos aproveitar tudo isso aí, tá? Então, tudo que vamos encontrando ali, nós vamos divulgando a cada dia, e, claro, tudo dentro da regulamentação, não vamos infringir nenhuma lei, nada para contrariar ou para realmente que, bom, estamos fazendo algo de forma irregular, não, vamos fazer tudo que está dentro da nossa limitação. Inclusive, aproveitar, né, essa fala aí do Urandir, a gente tomar bastante cuidado com essas questões aí político-religiosas. A gente teve a oportunidade, né, pessoas do grupo, de visitarem o Egito aí em diferentes épocas, e o que aconteceu no Egito? Na verdade, virou, né, uma área ali de conflito político-religioso. Era para ser um lugar, né, imagina o Egito, gente, um lugar ali onde a gente tem, né, sítios arqueológicos que o mundo inteiro quer visitar, o mundo inteiro quer instalar coisas que realmente não tem explicação, ninguém explica, mas que pesquisadores, né, do mundo já foram lá e têm vontade. Nós mesmos, quando nós fomos a última vez, a gente não conseguiu visitar alguns sítios, porque se tornaram locais, né, perigosos, né, por causa desses conflitos. Então, acaba virando o quê? É uma população que acabou ficando muito carente, porque a parte do turismo ela foi totalmente implodida, justamente por causa dos conflitos. As pessoas começaram a ficar com medo de chegar e ir até o Egito. Então, assim, a gente tem que ter muita neutralidade, né, a cabeça muito no lugar, para isso não, né, se virar, essa questão política e religiosa, ela não se virar contra o nosso próprio país e as pessoas, porque isso pode implodir, ao invés de virar uma coisa nascente de prosperidade, de intelectualidade, florescência total, né, isso virar ao contrário. Então, sempre a gente manter a linha da ciência, neutralidade, para a gente realmente assim, para nós aproveitarmos, entendermos e permitir que outras pessoas e pesquisadores também cheguem ao local e consigam fazer suas pesquisas e contribuir por essa, né, para essa parte da história que é tão importante. O pessoal está mandando algumas perguntas aqui, acho que já podemos começar a responder algumas dúvidas, né, que eles estão trazendo para nós. Aí fica à vontade, quem quiser responder aí, tá? A gente vai... Uma pessoa pergunta sobre as ossadas dos esqueletos do crânio alongado. Se tem mais novidades sobre isso. Fica mostrando as coisas, o pessoal quer saber aí. Então, olha só,
Mais informações. Nós temos 3 pontos, né? Como eu disse lá na live anterior. E é um estudo paralelo a essa questão da arqueologia aí, dessa descoberta. Mas está no mesmo complexo. Faz parte da mesma história, faz parte da mesma revelação. E realmente os esqueletos têm 4 metros, 4,75 m, né? Então, trata-se de uma civilização diferenciada? Não sei, vamos estudar, tem que analisar o DNA. Sei que o formato não é como de um ser humano dos nossos dias, né? Lembra muito os gigantes, né, dito na Bíblia. Aí, vai contrariar a questão religiosa? Não vai contrariar nada, só vem ajudar, como estou dizendo aí. Para a história, para a arqueologia, para a medicina genética, gente, é uma descoberta fenomenal. Imagina o sequenciamento do DNA desse pessoal que ali viveu, ali habitou. E outra coisa, não foi encontrado os corpos assim no chão como se tivesse, não, algo programado. Então existem vários pontos onde eles estão distribuídos ali de uma forma bem programada. Não é um cemitério, não estamos falando de cemitério não, mas de algo mais elaborado, de algo programado por algum motivo. Tá? Se alguma coisa deu errada na trajetória da programação deles, vamos descobrir. Além de diversos utensílios, artefatos impressionantes que estão junto com eles. Então, nós já, hoje, né, passamos um comunicado às autoridades brasileiras, justamente, né, sobre todas essas questões, para ver a logística, para ver o interesse deles, né, em desvendar todo esse mistério. Por enquanto, as áreas nós estamos deixando no anonimato, porque vamos ver o desenrolar, o desfecho disso aí tudo, e vamos mostrando uma coisa de cada vez. Por esse motivo, por segurança, nós mostramos a menor parte de Ratanabá, a parte mais insignificante. Vamos ver a reação da população. Está ótimo, todo mundo está adorando. Eu estou adorando, as pessoas, né? Nossa, Ratanabá, vamos lá, nossa, tal. Ótimo, nem precisa falar nada. Os estudantes estão adorando. Historiadores profissionais estão nos procurando, estão querendo entender, estão querendo participar, oferecendo ajuda também. Isso é ótimo para nós. As lideranças governamentais municipais também estão oferecendo ajuda. Não é oferecendo dinheiro, não. Quando eu falo oferecer ajuda, não é dinheiro. Nós não fomos pedir dinheiro para ninguém, para isso aí. A nós da associação, nos cotizamos, fazemos campanha que destina determinado percentual para as diversas pesquisas, tá? Então, não tem dinheiro público, não tem dinheiro de político, não tem dinheiro de empresa, não tem dinheiro de nada aqui, não tem dinheiro da população, tem dinheiro dos associados, tá? Então, isso é uma contribuição dos associados de DACA para a humanidade. Então, pessoal, é muito riquíssimo o que existe ali. Então, junto com os esqueletos, né, ou com os quadros, ou com toda essa programação, que são mais de 60 só em uma área, sem contar as outras, tá? E outras tipologias também, as quais não mostramos a vocês, nos próximos encontros vamos fazer isso aí, que também tem uma característica física totalmente diferenciada desses esqueletos aí. Já tem uma altura de uns 2 metros, tá? E outras situações bem, vamos dizer assim, bem diferente de tudo aquilo que conhecemos como homens, né? Não é que seja monstros, não, mas a tamanha perfeição de determinadas coisas nos surpreendeu, né? Então, olha só, foram 30 anos coletando dados, guardando, arquivando, e agora vão soltar passo a passo para todas as pessoas, tá? Então, o que nós temos ali, se formos apresentar uma novidade por dia, levaria 50 anos. Só para vocês terem uma ideia, uma novidade por dia, sem repetir nada do que vai ser mostrado, levaríamos 50 anos. Então, você já sabe o arsenal que temos, que nós brasileiros temos aí para mostrar ao mundo. Então, eu fico muito contente com isso aí, com o apoio populacional das pessoas, né? Nossa, é espetacular. Então, tem duas pessoas que não gostam até, mas deixa ela lá no cantinho dela, né, pensando, deixa ela pensar.
Já deixaram pensar. Amanhã já reflete melhor, né? E vamos mostrar ao mundo, sim, todos juntos aí. E sem contar os nativos, né, os índios. Então, tem toda essa organização aí. E outra coisa, boa parte dos artefatos, boa parte de tudo que já foram encontrados durante esses 200, 300 anos, estão distribuídos em diversos pontos, né? Com diversas pessoas, o que já foi encontrado, eles nem sabiam o que era, tá? Então, tudo vai ser catalogado, tudo vai ser feito de uma maneira bem organizada para não ser levado ao léu aí, desaparecer, né, das mãos dos brasileiros, como já aconteceu no passado. No mundo inteiro, várias cidades foram desenterradas, mas aqui no Brasil não querem admitir que existe. Qual seria o motivo de esconderem isso? Isso aí é o seguinte, né, gente? A gente conhece o quê? Tudo, né, que foi as coisas antigas, né? Existe o velho mundo aí. Tem várias descobertas que foram feitas, né, em outros locais. A gente vive um momento aqui bem peculiar no Brasil, onde uma descoberta dessas, ela elevaria, né? Elevaria, não, está elevando já o potencial do nosso país a nível aí intelectual, né, de estudos, de pesquisas. Então, isso coloca o nosso povo brasileiro em um patamar completamente diferente. Né? Então, quem está acostumado a falar aí que o Brasil, né, é só samba e carnaval, né, e novela, nada contra, né, as novelas, tá, gente? Nem ao samba, nem ao carnaval. Mas a gente está saindo à frente aí também como, né, um possível berço da humanidade. E isso muda muitas coisas. E para muitas outras nações, isso daí não seria nem um pouco interessante. Tá? Lembrando que não é à toa que muitos fatos acontecem aqui, aquela região também, né, antes que a gente se esqueça, a gente já falou das pedras que florescem, dos animais diferenciados, então é uma região de anomalias, isso daí já está comprovado, inclusive os pilotos que rodaram naquela região, que rodam naquela região, eles falam isso, que eles perdem totalmente a comunicação com a torre, né, das cidades, eles conseguem conversar entre os aviões que estão próximos, mas eles não conversam com outras torres. Então isso daí coloca a gente num patamar bem diferente do que o pessoal está acostumado a ver hoje. Então existe sim uma resistência da comunidade científica, principalmente a comunidade lá de fora, né, porque isso coloca a gente em um patamar muito diferente. E a gente vai sentir, nós já estamos sentindo essas consequências positivas aí, e vamos sentir cada vez mais ao longo do tempo todo. E isso traz um orgulho, é um orgulho para todos nós, é um orgulho para a população, isso daí traz realmente essa questão aí da gente, né, a gente não é isso, né, a gente compra aquela ideia e imagem do brasileiro que eles colocam lá fora, e não é nada disso. Nós temos profissionais super competentes, nós somos um povo, sim, muito competente, a gente tem o intelecto, nós somos muito inteligentes, nós somos sensacionais, né, e isso tem incomodado muita gente. Então, essas coisas todas aí ajudam o quê? Coloca tudo lá embaixo do tapete, deixa ser a população do samba-lelê, né? Mas a coisa não é bem assim, não. A coisa está mudando de figura. E só complementando o que a Ananda falou, depois vocês pesquisem aí na internet, pessoal. Tem o astronauta, né, Marcos Ponte, ele falou um pouquinho, o rapaz perguntou ele sobre Ratanambá. E aí ele se embaralhou lá e falou sobre a questão da expedição na Bolívia. E o interessante que ele fala é o seguinte, ele fala assim, ó, foi achado alguns artefatos lá, porém eles é sigiloso. Só fica com a equipe de pesquisadores ali, é só eles que podem pesquisar, né? E o diferencial nosso é o quê? Sempre nós estamos querendo fazer o quê? Mostrando e trazendo a transparência para a humanidade. Aí por isso que fica esse burburinho, a gente não quer esconder nada de ninguém, a gente quer trazer a informação, né, para que todas as pessoas tenham a possibilidade de fazer o quê? De pensar por si só, não ser assim levado por algum vento de doutrina ou manipulados por alguma coisa. E interessante que ele até fala mais, né? Ele fala sobre uma terra preta que tem na região lá. E ele deixa assim bem abertamente, ele fala assim, nenhum cientista conseguiu reproduzir a terra preta.
né? Aí ele vai falar das culturas antigas, parece que eram muito mais avançadas, né, da época. E depois, se vocês quiserem, né, isso que eu estou falando, vocês pesquisam um pouquinho, põe lá Marcos Ponte, Ratanambá, vocês vão ver isso aí ele falando. Então, é só dando um adendo, né? O nosso diferencial é o quê? É trazer informação, não esconder nada. Quando falamos sobre a pedra que tem a luz própria, né? Damos a cara a tapa aqui. Sabemos que vai ter muito levante? Sabemos, mas assim, a gente não está preocupado com isso. Está preocupado em trazer a verdade, trazer o conhecimento, né, para a população brasileira e assim para a humanidade. E é isso. Conhecimento é poder, né, Garibaldi? Conhecimento, gente, é poder. Então, muitas, né, Justamente. uma elite intelectual quer manter esse conhecimento restrito a eles. Logicamente que ali tem muita coisa para ser descoberta e faz parte de um quebra-cabeças mundial de outras coisas que vêm sendo montadas por essa elite há muito tempo. Então, acontece o quê? Ah, não, ali não tem nada, mas existe sim, a gente sabe que existe em toda a região da Amazônia, existe a visita constante de pesquisadores do mundo inteiro. Se ali não tem nada, por que eles estão indo tanto lá? Por que eles vão tanto lá e por que eles não falam o que eles estão fazendo lá? Né? Porque esse mistério aí da Bolívia, que eles foram lá, né, o arqueólogo alemão, ele foi lá, pegou as informações, levou, e os bolivianos mesmos, eles não sabem muito da pesquisa. Então existe, gente, a gente tem que entender isso. Existe um quebra-cabeças, por isso a gente está falando tanto de elo perdido. É um quebra-cabeças e esse elo, que é Ratanabá, é muito importante. E existe uma importância enorme que vai ajudar, sim, que vai ajudar, vai complementar esse quebra-cabeças todo. Então esse conhecimento, ele fica para uma elite que quer fazer a gente acreditar que ali não existe nada, não tem nada ali. Né? Então, assim, as pessoas que são muito veementes, são realmente cientistas que têm um conhecimento e ficam batendo nessa tecla que ali não tem nada, é bom a gente começar a desconfiar desse pessoal. Muitas pessoas estão perguntando se a gente está tendo apoio, né? E se essa segunda etapa da pesquisa em loco, enfim, descendo o local, como é que está sendo feitos os preparativos disso e se existem acordos, parcerias sendo feitas não só com o governo, mas as Forças Armadas também, né? Porque tudo tem uma burocracia danada, né, para esse tipo de trabalho. Nós não estamos tendo apoio financeiro de ninguém, nós não estamos tendo apoio logístico de ninguém por enquanto, de nada. Por enquanto, apoio de algumas pessoas no setor da divulgação dessas informações, né? E muitos profissionais agora se prontificando a nos ajudar no acervo histórico, arqueológico, em reescrever a história, na verdade da história mesmo, né? Então, assim, acredito que de agora em diante é que vai começar essa mobilização. Até mesmo não temos nada, nenhuma programação em relação ao setor governamental, mas esperamos que eles também façam a parte deles, acreditamos nisso aí, sim, porque isso é muito importante. Isso não é um machadinho, isso não é um sítio arqueológico encontrado ali com carga de cerâmica, não menosprezando a cerâmica, não menosprezando as etnias que produziram a cerâmica, mas direcionando, dando a importância de que essa descoberta de Ratanabá é algo muito mais. As pessoas falam, então, Dáquila só mexe com coisas polêmicas. Não, nós não mexemos com coisas polêmicas. Nós estamos trabalhando nos assuntos que forem engavetados, é só isso. Historiadores, arqueólogos, na época que eu estudava, na época que eu frequentei escola, faculdade e tudo mais, os professores falavam, tem coisa que não podemos falar, se falarmos, vamos perder o emprego, mas eu quero falar, como é que eu digo isso aí, sem perder meu emprego? É assim até hoje. Então, assim, nós sabemos que tem profissionais que estão, sabe, engasgados aqui na garganta, o grito de liberdade, gente, é assim, assado, estão escondendo de nós isso, eu achei de X coisa, mas eles não têm coragem de falar, porque o lado financeiro fala mais alto, como é que ele vai sustentar seus filhos, como é que ele vai pagar suas contas, se amanhã depois vai ser chamado de louco, vai ser mandado embora do emprego. Então, isso tem que acabar, tem que mudar. Depende dos brasileiros, nós temos que mudar o padrão, como vocês disseram aí, o padrão intelectual do brasileiro é muito acima. Os melhores profissionais da NASA são brasileiros, os melhores profissionais do Google são brasileiros.
O brasileiro, assim, tem que parar com essa questão de se achar o menor de todos aí, como a Nanda falou aí, só samba rock and roll, é isso. É assim que agora quer que seja. Nós temos que mudar o disco, já chega, já bateu a hora. Então, profissionais do Brasil inteiro estão loucos, estão sedentos, realmente, pela verdade. E agora chegou o momento de falar a verdade, porque a verdade bateu a nossa porta. Bateu a porta dos brasileiros, está aí de presente para nós. Agora, não vamos, de maneira alguma, deixar que instituições e corporações que não pertencem ao Brasil venham aqui, sapateiem em cima, levam tudo embora e vamos ficar mais uma vez de braço cruzado. Não vamos ficar de braço cruzado, não. Tá? De maneira alguma. Não estou falando só por mim, estou falando por muitas pessoas, milhões de pessoas aí que querem isso, né? Então, eu acho assim que toda a questão ideológica, política, social, deve realmente ver as questões de interesses da nação, muitas pessoas, então vocês têm algum interesse político? De maneira alguma, não temos nenhum interesse político, nenhum cunho político, somos neutros, como vocês já disseram aí na live, né, no início aí, nós somos parceiros de todos, o que nós precisamos é pela parceria, porque quando todos trabalham em conjunto, o resultado sai, quando todos trabalham em harmonia, sem ter medo do outro, sem ver no outro uma ameaça, né, por conta da arrogância, do orgulho, do status, gente, todos somos iguais. Pode falar, Garibaldi. Tá. Complementando o que o Urandir estava falando, né? Se tem alguma pessoa ajudando, hoje a Ananda falou, mas o Urandir, que foi encaminhado para todas as pessoas responsáveis, né? O governo, o IFAM, outros órgãos, né, Nanda? Só para entender que a gente está notificando todos eles, né? E eles estão cientes da pesquisa, do material, tudo, justamente se eles tiverem o interesse, né, para estar junto nessa pesquisa. E os preparativos, uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Depois que nós subimos, agora eu vou falar de vocês dois. A gente subiu a Pedra Preta, então um dos preparativos, gente, para essa expedição na Amazônia é academia, tá? É ginástica, é malhação, porque não é fácil. É um clima muito complicado, tá? É um terreno, né, bem acidentado. Então, a gente tem que estar aí em forma, e não em forma redonda, tá? Nanda, você acha que eu passei? Eu passei no teste? Olha, eu tenho imagens comprometedoras de vocês dois. Não, eu cheguei primeiro lá em cima. Eu fui o primeiro a chegar. Eu acho assim, Nanda, né, que eu e o Urandir, ele conseguiu subir a montanha correndo, né? A Nanda vem andando devagarzinho. Eu vim andando devagar e depois eu mostrei por quê. Realmente. Para a gente já ir encerrando, eu queria muitas pessoas pediram para ver aquela imagem de novo da Pedra Preta. E eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Daí a Nanda, o Garibaldi pode comentar um pouco aí. Espetacular, né? Vou colocar aqui para vocês. É isso aí, isso daí é uma das pictogravuras que estão ali, que é justamente a plotagem que foi feita, né? Quando nós chegamos, nós estávamos, né, lá em cima da pedra, e quando a gente chegou, podem ver que é como se fosse um paredão. Esse paredão tem várias gravuras, mas essa aí em particular chamou muito a nossa atenção, e nada é por acaso, né? A gente fez realmente a plotagem em cima, não sei se você tem essa imagem aí também, Rafa, bem interessante colocar, e a gente viu que tá batendo, né, tanto a parte de baixo ali, aqueles círculos concêntricos, com os buracos que nós achamos ali através do LiDAR, e também essa parte aí, que são, né, olha aí, os quadrados, o xadrez, fora outros, nós não achamos somente essa estrutura lá não, a gente já achou outras estruturas que estão batendo exatamente com os desenhos que tem aí pela pedra. Então, olha, no mínimo, intrigante, mas realmente genial. A pegada foi achada ali na Pedra Preta também,
além da outra pegada, o outro pezão que nós já havíamos achado, então a pegada também foi achada nessa pedra. Foi surpreendente, porque nós fomos com, né, nós tivemos a pessoa que foi junto conosco, ele falou, nós já vim aqui tantas vezes, né, e a gente realmente, assim, não tinha prestado atenção. Então, por isso é importante envolver o máximo de pessoas também na pesquisa, porque acontece isso, né, a gente chega ali com um olhar diferenciado, às vezes a gente vai tanto no lugar que aquilo se torna uma coisa corriqueira. Então, chega alguém que está vendo aquilo ali pela primeira vez e encontra algum detalhe, né? Com o LiDAR está acontecendo isso, ali na Pedra Preta, a mesma coisa. Então, é bem interessante envolver as pessoas nas pesquisas, porque a gente acaba achando detalhes que passam desapercebidos. Olha aí, bem interessante. Sem contar também que na Pedra Preta tem uma fenda que você pode atravessar de um lado para o outro. Desculpa, hoje eu estou atravessar de um lado para o outro a pedra, então é mega interessante ali também. É um mega sítio arqueológico, e além do mais, moradores ali afirmam que existe um caminho, como se fosse o caminho de Piabiru, que também dá ligação com outros sítios ali. A área é muito extensa, né? Já foram arqueólogos do mundo inteiro aí, eles levaram povos indígenas também para tentar desvendar essas gravuras, o que poderia ser, alguma coisa antiga, e realmente, né, eles não encontram explicação nenhuma. Então, é no mínimo curioso e vale a pena ser explorado realmente. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Acho que as novidades virão, tem muita pesquisa a ser feita, tem todo o trabalho em loco que está sendo preparado já, toda uma logística que está sendo já adiantada. Então, com certeza teremos novidades. Como o Randi falou, vai ser passo a passo, não vai ser de uma vez só, como muitos estavam esperando, né? Então, existe toda uma estratégia, toda uma preparação para que as coisas sejam feitas da melhor forma, porque é muito sério isso, né? Como eles disseram, é uma coisa que vai mudar o rumo da história, não só aqui do Brasil, vai mexer com vários setores, né? Já está mexendo. Então nós vamos assistir de camarote o que vai acontecer. A mídia não se pronunciou, as pessoas não falaram nada até agora, né? Não, a mídia não vai se pronunciar, não, esquece. Assim, pode ter os jornais sérios vão se pronunciar como já fizeram. Hoje, o de Pernambuco foi muito bom, né? Outros jornais aqui de Mato Grosso do Sul, tá? De outras partes do estado também. Os jornalistas sérios, programas sérios, vão se manifestar. Agora, os bagunceiros, aqueles que querem ver o mal da humanidade ou o mal da população brasileira, tá? Os chacoteiros não vão se manifestar, não, pode esquecer. Graças ao advento da internet, hoje nós podemos falar e passar toda essa informação, tá? Mas esquece que a mídia tradicional, esquece, não vai. Não é do interesse delas contar a verdade, sim, é contar mentira, manter o pessoal enganado, pisoteado, como sempre foi. Isso é o foco da mídia tradicional, tá? Os jornalistas sérios, os jornais sérios estão divulgando, sim, tá? Divulgando a verdade. Então, não como esse website aqui de Mato Grosso do Sul, o MS News, né? É isso? Procurei o nome. Então, assim, e além de mais uns 2 ou 3, né, que quiser fazer gracinha na internet, tá? Mas é o seguinte, questionar, todas as pessoas podem questionar. Todas as pessoas podem questionar. Porque é normal, é natural, é assim que se aprende. Agora, ofender e ficar fazendo chacota, vai responder processo. E estamos fazendo sim, já foram 27 pessoas, já tiveram sua notificação judicial, e quantas mais falar besteira vão receber, tá? Porque nós estamos para falar a verdade, nós estamos aqui para brincadeira, nem para ficar com conta caixa carochinha. Agora, se tem uns badeneiros que tem o intelecto de uma formiga, e fica falando asneira aí, por interesses pessoais, ou para zombar, vão responder judicialmente. E a justiça está agindo muito rápido, então fico até grato pela rapidez com que a justiça brasileira está agindo, né, contra esses malfeitores aí. Então esquece que a mídia tradicional, sacana, não vai falar nada. Então vamos fazer o nosso trabalho, e todos os pesquisadores independentes que querem ir atrás da verdade, né, podem estar juntos aí conosco, em parceria, estamos abertos a ter o contato de todos, só entrar em contato com a gente. O que vocês tiverem de informação também sobre novos locais, né?
não só na Amazônia, mas no Brasil todo. A gente está aberto aí para pesquisa, para somar com vocês. Nanda. É isso aí, gente. A gente tem bastante, a gente está trabalhando muito, é um trabalho assim incansável, né? Mas sempre pensando em divulgar, pensando em todos, porque a gente sabe exatamente isso. Quanto mais a gente divulga, mais pessoas interessadas chegam até nós. A gente já está recebendo alguns convites aí também de escolas para expor, né? Todo o trabalho, toda a pesquisa. E é isso, a gente vai continuar, como já falamos, né? É uma pesquisa aí de 30 anos, tem outros lugares que já foram apontados também, e lugares que a gente vai fazer, passar o LiDAR, vai ser mega interessante. Então, é alguma coisa assim, gigantesca. E vamos continuar e sempre passando informação para vocês. Tenham paciência com a gente passa as informações, mas o trabalho está enorme. Então, quanto mais gente se juntar a nós para trabalhar aí, a gente trabalhando juntos, a gente vai desvendar os mistérios aí muito mais depressa. Pessoal, obrigado por acompanhar, né, essa live aqui, que foi muito esclarecedora. E assim, se a mídia tradicional ela não nos ajuda, né, você tem a oportunidade hoje de estar nos ajudando, tá bom? Os canais oficiais, todo de Dacla, está passando informações constantemente, né? E se você compartilhar com 10 pessoas, pensa, nós temos 2.700 pessoas aqui, agora, nesse momento, vezes 10, olha a multidão, né? Não vamos deixar esse pessoal sem conhecimento, não, tá bom? Quero contar com esse exército aqui, depois para entrar nas redes de Dacla Pesquisa, da Rafael Hungria, Urangi, da Nanda, né? E na minha, de quem for aí, tá bom? Vamos compartilhar a informação correta aí, tá bom? Grande abraço a todos e uma ótima noite. Bom, obrigado, pessoal. Garibaldi, Nanda, Urandir, todos de Dacla que estão assistindo. Vamos fazer muito mais lives. Eu vou trazer mais pesquisadores de Dacla aqui também, para a gente bater um papo sobre Ratanabá, sobre as pesquisas, né? Tecer mais comentários, para a gente explorar. E quem sabe descobrindo muito mais coisas, né? Gente, foi dado um passo gigantesco. Nós deixamos nossa pegada, não é uma pegada gigante, né? Mas uma pegada considerável em Ratanabá e na história do mundo. Agora é nos esforçarmos para dar continuidade a isso. Todos juntos aí, somando em parceria, não podemos parar, tá? Contamos com a ajuda de todos vocês e vamos lá, tem muita coisa pela frente. Bom, pessoal, obrigado. Com certeza em breve teremos novas informações, muito material está chegando para a gente também pesquisar. E é isso. Obrigado, Randir, obrigado, Nanda, Garibaldi e a todos aí que estão presentes. Até a próxima Valeu, live. pessoal. Boa noite. Valeu.